No canto 10 da Ilíada, Agamenon não consegue dormir, né? Já é noite. Ele está preocupado porque os troianos estão acampados pela primeira vez fora dos seus muros, próximos dos acampamentos dos aqueus. Tamanha a confiança que eles têm em conseguir derrotar os aqueus. Nesse comentário eu estou seguindo, vocês sabem, o André Malta, né? Nesse livro A Selvagem Perdição. E o Malta lembra do canto 2 da Ilíada, que o próprio Agamenon, logo após romper com Aquiles e dizer que ele sozinho conseguiria levar o exército à vitória, aí a gente tem que pensar nesse homem que acredita poder fazer as coisas sozinho e acredita ser ajudado por uma divindade, né? Naquele canto 2, o Agamenon dormia. E aí Zeus, que não dormia, porque ele estava pensando como que ele iria favorecer os troianos para que os aqueus voltassem a honrar Aquiles. Então Zeus mandou um sono enganador para Agamenon, um sonho dizendo que os aqueus venceriam logo a guerra, né? E que era para o Agamenon reunir os guerreiros. E esse sonho, quando chega para o Agamenon, censura o rei que dorme. O rei que dorme, o rei que não vigia, o rei que não se preocupa, o rei é o rei que é soberbo. É o rei que acredita que ele pode mais do que ele pode de fato. Porque se você se preocupa, você busca uma saída para um problema, uma saída que ainda você não tem, né? Agora o Agamenon, confiante, no canto 2 dormia, né? Com excesso de confiança. Agora no canto 10, o Agamenon não dorme. Ele age como um rei mesmo deve agir, procurando uma astúcia, uma metis, para conseguir segurar a avançada dos troianos, né? Então o Agamenon reúne alguns heróis, Nestor, Odisseu, os Ájax, Diomedes, os reúne. E ele pede para Diomedes, né, pede para Nestor nessa reunião, que pense num plano, né? Então Nestor pensa em que o rei poderia oferecer uma recompensa para o aqueu que fosse até o acampamento dos troianos, espionar, ver como é que eles estão organizados, o que eles pretendem fazer. O Agamenon pergunta quem se voluntaria para fazer isso, e os heróis todos querem. Diomedes, mas Diomedes é o primeiro a falar, né? Lembra do Diomedes no canto anterior, no final do canto que fala da embaixada dos aqueus? O Diomedes é aquele que fala que com descanso e com comida o coração se sacia e pode pensar no ataque, né? O coração que não está ocupado de cólera, como o de Aquiles, né? Então Diomedes diz que
ele quer fazer essa missão, ele vai fazer essa missão, mas ele precisa de um amigo, precisa de um companheiro. Eu já falei em alguns vídeos aqui que o herói, ele é aquele que faz grandes ações acompanhado, com um parceiro, seja um parceiro divino, seja sempre um parceiro divino, né? Mas também na presença muitas vezes na presença de um outro parceiro humano, né? E ele faz essa grande ação com a parceria, não porque ele não julga ser merecedor dessa companhia do herói, do Deus, se opõe que o Deus esteja com ele, quando na verdade não está. Ele é acompanhado do Deus. Na Odisseia, o Odisseu é acompanhado sempre de Atena, né? Assim como o Odisseu ainda também também na Ilíada, também é acompanhado da Atena. E o Diomedes diz isso: eu quero a companhia do Odisseu. Porque o Odisseu é o mais astuto dos homens, porque ele é o preferido da deusa da astúcia, a filha da astúcia, que é a Atena, filha da própria Metis, Atena. Ele é o preferido dela. Ele é um homem que pensa as coisas acima dos outros. O Diomedes, ele é um herói, ele é propenso a fazer propenso a ser um herói glorioso, porque ele pensa de forma ampla. Ele não pensa que sozinho ele vai conseguir fazer essa missão. Ele pensa: eu vou fazer essa missão, eu posso até tentar fazer sozinho, mas por que tentar fazer sozinho? Por que eu vou me sentir soberbo? Por que eu vou arriscar não conseguir cumprir a missão? Eu quero a companhia de alguém melhor do que eu na visão. E o Diomedes fala que descreve da ação conjunta dos homens que duas cabeças pensam melhor do que uma. E quando um falha, o outro já pensa adiante. Então eles vão fazer a espionagem. Do lado dos troianos, Heitor, que também não dorme, ele está com a mesma ideia: espionar os aqueus. E ele propõe isso para os homens, aquele silêncio, até que Dolon, um homem chamado Dolon, diz que vai fazer. É um homem feio e é um homem falador, né? E cheio de si, presunçoso. O Dolon diz que vai fazer a espionagem, vai ver como estão os aqueus, como é que eles estão se defendendo, e vai voltar. E ele quer, em recompensa, ele diz a recompensa que ele quer. Ele quer o carro e as armas do Aquiles, confiante que ele está de que os troianos vão vencer, e de que vão vencer muito por causa dele, né? O Heitor jura que vai conceder isso a ele, e ele parte para a espionagem. No caminho dos espiões, Odisseu e Diomedes veem o troiano vindo de longe. Eles estão atravessando um campo cheio de corpos, né? Porque naquele dia e nos dias anteriores havia ocorrido batalhas, né? Entre os dois lados. Eles veem aquele troiano se aproximando e se escondem.
E o troiano não, o troiano que dizia que faria espionagem sozinho, né? Ele age por conta própria. E o André Malta o compara quem? Ao Aquiles, que seja porque o Dolon ele diz que tem os pés velozes, que é um epíteto de Aquiles, seja porque ele demanda os pertences de Aquiles a Heitor, seja porque ele acredita poder agir por conta própria. Aquiles pensa agir por conta própria, pensa poder agir por conta própria, poder se retirar da luta, se importar só consigo próprio e com os mirmidões, né? Que quando tiverem a aproximação dos troianos, ele vai por conta própria matar todos. Vou matar todos em defesa minha e dos mirmidões. Eu só penso em mim e não por causa dos aqueus. É isso que o Aquiles pretende fazer. Ele acredita, assim como o Dolon, ter clareza das coisas, mas o homem que acredita ter clareza das coisas, ele é o que menos tem clareza das coisas. Aquele que acredita poder fazer as coisas sozinho é aquele que menos tem poder de fazer as coisas. Aí o Dolon, quando passa pela dupla, pelos amigos Odisseu e Diomedes, é seguido por eles, começa uma perseguição, correndo, e Diomedes joga lança, que passa perto, como um aviso, perto da cabeça de Dolon e crava no chão, na frente dele. Dolon fica paralisado. Olha aí o poder de quem acredita poder fazer as coisas sozinho. Fica paralisado na hora do perigo. Em dupla, os homens não se precipitam, eles planejam juntos o que fazer e um ajuda o outro, né? E não se paralisam na hora que mais precisam. Dolon ficou paralisado. Os aqueus se aproximam. O Dolon oferece tudo que tem para não ser morto. Diz que foi induzido por Heitor a fazer a espionagem, que é mentira, né? Porque ele próprio se voluntariou a fazer espionagem. Então aí você já vê que ele não tem compromisso com os troianos, e ele conta, ele é falador. Ele conta sobre o acampamento dos troianos. Ele fala que os trácios acabaram de chegar para junto dos troianos e estão no acampamento meio separado, e no meio lá dos homens está o rei Trácio, o rei Rezo. Todos eles têm cavalos maravilhosos, né? Ele conta isso, e os aqueus matam ele. E corta a cabeça dele, e a cabeça do Dolon cai falando ainda, de tanto que ele é falador. Os aqueus vão para o acampamento dos troianos, vão direto para os trácios. Silenciosamente, um deles mata os trácios, enquanto o outro pega os cavalos e as armas. E saem sem ser vistos. Saem quando Atena diz, Atena que está com eles, Diomedes, quando escolheu o Odisseu, disse: eu escolho o Odisseu porque o Odisseu está com Atena.
Eu sei que ele está com a Atena. É uma dupla que é um trio. Os heróis não fazem nada sozinhos. E sabem disso. Atena diz que é hora de sair, né? Não matar mais ninguém. E eles saem antes do amanhecer. Voltam para voltam para os acampamentos aqueus, que são muito festejados. Deixa eu só ver aqui no livro se tem mais algum ponto interessante. O Malta comparando o Dolon ao Aquiles, ele compara o destino dos dois, né? Que eles vão ter a proximidade da morte por causa da insensatez deles. Eles que se julgam tão sensatos. O Dolon encontrou a morte e o Aquiles, no próximo dia que vai vir, ele vai ter a morte do Pátroclo, né? Essa ideia da dupla ou do trio que realiza a grande façanha, a dupla ou trio que são a gente pode considerar que eles são o herói da história, né? Uma unidade heróica. Eles formam uma relação como Diomedes descreve, de um ver à frente do outro quando o outro não consegue, um complementa o outro. O Odisseu pode ser o mais astucioso, pode ser mais astucioso que o Diomedes, mas na dupla ele vale tanto quanto o Diomedes, né? Ele está na relação de completar o outro. Eles se completam, eles se entendem, eles têm uma relação funcional, uma relação de entendimento, até para além do falar. Não precisam falar tudo o que vão fazer para o outro entender e agir de forma complementar, porque não precisam disso porque a dupla ou o trio funcionam pela troca de vibrações, né? O entendimento pelo corpo, por estar ao lado do amigo, você o entende, né? No primeiro canto da Ilíada, quando Aquiles se retirou da luta, ele está na sua nau, ele, Pátroclo, né? E ele chora com raiva do que aconteceu, né, por ter sido desonrado, e aparece a mãe dele, Tétis, e pede para que ele fale. E ele responde: por que eu vou dizer o que aconteceu para uma deusa que já sabe de tudo? Aí a Tétis diz: diga, para que nós dois saibamos. Ela pede que ele diga para eles compartilharem o que aconteceu, né? O saber do que aconteceu. Para que ela sabe, ele sabe, ela quer que os dois saibam juntos. É um saber oral. Saber do que aconteceu. Do que aconteceu com Aquiles, do que me aconteceu. Só que
Aí ele vai falar de uma história que acabou de acontecer. Agora, isso não é a amizade, isso não é a relação tão próxima, a relação de intimidade, como Odisseu tem com Atena, como Odisseu está tendo com Diomedes. É um entendimento só por estar funcionando ao lado, sem precisar falar. Um não está contando uma história para o outro, para que os dois saibam. Eles estão fazendo algo juntos. Eles estão fazendo a história juntos. Então, por enquanto é isso.